Olá, você já parou para pensar que a nossa fé constantemente é testada e muitas vezes nós podemos até desfalecer da nossa fé? Talvez você diga, pastor, eu nunca passei por provações, a minha fé nunca foi abalada, eu nunca me senti assim a ponto de desistir. Mas eu te digo, nós estamos sujeitos a tudo isso. Depressão, ansiedade, todos nós, irmãos, pastores, todos estamos sujeitos às mesmas situações, às mesmas fragilidades da vida. Eu mesmo já pensei em desistir. Pode dizer assim, mas como, pastor? Quando eu tive uma filha, seriam duas, serão gêmeas, e uma faleceu no parto, há 26 anos atrás. E eu clamei a Deus, na minha ignorância, na minha falta de pensamento no momento, num pensamento correto, eu clamei a Deus pela morte, para que deixasse a minha filha. Mas uma filha faleceu, a outra ficou. E eu vi o quão importante era que eu estivesse com ela. No momento eu pensei em desistir, eu digo, mas por que Deus não me ouviu? E muitas vezes nós somos levados a um pensamento assim, por que Deus não me ouviu? Por que eu orei e nada aconteceu? Por que eu faço isso? Por que eu vou à igreja? Por que eu estou constantemente? As pessoas na época do profeta Malaquias já falavam assim, do que me vale andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, se quem pratica iniquidade prospera? As pessoas questionavam isso, e muitas vezes nós questionamos isso. Eu, como pastor, eu tenho aquela atenção, aquela vontade de fazer as coisas para que as pessoas que eu atendo, elas se deem bem, que elas estejam andando no caminho correto, que as suas famílias andem no caminho correto. E nós ficamos tristes, eu fico triste quando eu vejo que o nosso trabalho parece em vão, as pessoas parecem que escutam, mas não colocam em prática, parece que, como diz o ditado, entra no ouvido, sai no outro, as pessoas não dão atenção e nós ficamos tristes. E muitas vezes achamos que o culpado somos nós. Agora, domingo passado, faleceu um pastor, cometeu suicídio. Fiquei sabendo hoje, na ordem dos pastores, o pastor comentou que ele conheceu esse pastor desde criança. Esse pastor cometeu suicídio. Há 6 meses foi ordenado. Uma pessoa alegre, aparentemente, mas com a depressão. Queridos, a nossa fé é testada. E nós temos que estar, como eu gravei um vídeo há pouco tempo, retransmitindo uma fala do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele dizia que justamente é nesse sentido que a fé, nós oramos e parece que nada acontece, parece que Deus não ouve, e mesmo assim nós continuarmos firmes na fé. No meu caso, na minha situação, depois eu caí em si, caí em mim, por assim dizer, e vi que a minha fala era bobagem, que eu tinha que permanecer crendo nesse Deus, que eu tinha que permanecer com a fé. Com os irmãos, quando eu estou ali tentando ajudar, tentando cooperar para que tudo dê certo, e às vezes os irmãos parecem que não querem ser ajudados, e nós ficamos tristes porque sentimos como se fosse uma falha nossa, e também isso nos deixa abalados. Mas, queridos, a situação minha é particular, mas a sua também é você que sabe. O importante é nós procurarmos alguém para conversar. Se você é um crente evangélico, procure o seu pastor. Se você é católico, procure o padre. Procure o seu líder religioso, seja qual for a sua religião, para conversar. Procure uma pessoa especialista na área, um psicólogo, um psiquiatra, para conversar. Um amigo de confiança, uma amiga, seus pais, para conversar. A depressão, no caso desse pastor que eu comentei, que cometeu suicídio, ela leva a essas questões, desânimo. As pessoas sofrem com isso e guardam, não conversam, não expõem o seu problema e muitas vezes chegam ao extremo de cometer um suicídio. Então, Deus, Ele nos promete a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu para nos salvar. Então, tudo que nós ganhamos, tudo que nós podemos receber nesta vida é a bênção de Deus. Mas não quer dizer que Deus vai nos dar tudo. E nós temos que continuar tendo fé. Essa é a nossa fé. Então, assim como eu te aconselho, não desista. Você pode até pensar, mas peça perdão a Deus até pelo pensamento. Eu pedi perdão a Deus. Então, siga firme, continue firme. Não abandone a fé. Deus vai te mostrar que Ele está te ouvindo, que Ele quer você do lado dEle, que Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer ter um relacionamento com você. Então, tenha relacionamento com Deus através da intimidade. Como? Lendo a palavra de Deus, que é a sua palavra. Fomos inspirados a escrever a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Orando a Deus,
ouvindo a voz de Deus. Como? Muitas vezes alguém te dá um conselho e aquele conselho você entende, é Deus que está te dando esse conselho. Não se deixe abalar pelas dificuldades, elas virão, é fato. As pessoas pregam aí prosperidade, uma grande mentira. A Bíblia não promete nada de prosperidade financeira para ninguém. Os nossos pais da fé, os nossos apóstolos que andaram com Jesus, todos morreram, pobres, decapitados, flechados, mortes trágicas. O único que sabemos que morreu de velhice foi João, que estava preso na ilha de Patmos. Então, queridos, não sirva a Deus pensando no que Ele pode te dar, mas sirva a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele nos ama, Ele nos criou, Ele criou todas as coisas e Ele nos abençoa, com bênçãos gerais para todas as pessoas e com bênçãos individuais em nossas vidas. Você já parou para pensar? Uma certa vez eu ouvi uma mulher falando em um programa de entrevista para uma outra, disse assim: você acorda triste ou feliz? Ela disse: eu acordo às vezes triste. Por quê? Você gostaria de ter R$1 milhão e acordar e saber que você ganhou R$1 milhão? Sim, eu gostaria. Mas se você soubesse que esse R$1 milhão você teria 1 milhão, mas você morreria no mesmo dia, você ia querer R$1 milhão ou você ia querer morrer? Ela disse: não, eu ia querer viver. Então, nem sempre é o dinheiro que nos faz feliz. Já parou para pensar que você tem visão, que você tem audição, que você fala? Quanto vale isso para você? Quantas pessoas gostariam de ter o que você tem e não tem? Você tem braços, pernas, muitas pessoas não têm. E mesmo assim adoram a Deus. Então, queridos, não se deixe abalar pelas dificuldades. Você tem grande valor. O Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. Então, não abandone, creia, seja perseverante. Deus vai nos dar um galardão. Esse galardão é a vida eterna em Cristo Jesus. É a maior bênção que nós podemos ter. Deus te abençoe, que você possa estar seguindo firme. E quando tiver dificuldades, busque alguém para que possa te ouvir e te aconselhar. Ou simplesmente para te ouvir. Mas não guarde emoções, não guarde sentimentos, não guarde mágoas, porque tudo isso vai te corroer, podendo chegar a um extremo que nós não queremos, que é um suicídio. Deus te abençoe, que nós possamos estar juntos nessa caminhada. Como disse Paulo, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo, né? Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.